das entradas e saídas, para saber se em algum momento houve o embarque da senhora Rosemary sem o conhecimento em listas oficiais para o Itamaraty ou o Ministério da Justiça. Então, acredito que essas são as conclusões que nós tiramos pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, agradecendo a tolerância de todos. A palavra está com o Ministro da Justiça para as suas respostas e considerações finais. Respondendo primeiro as indagações feitas, para depois fazer as considerações finais, em relação ao deputado Nilson Leitão, sobre a nomeação de Paulo Vieira e do irmão para agências reguladoras. Pelo que consta do inquérito, é óbvio, a senhora Rose articulou para que essa nomeação fosse feita. Mas existe também ofícios e apoios de parlamentares, etc., mostrando que essa nomeação não foi uma nomeação exclusivamente objeto da ação dela, embora ela tenha tido ação. Mas houve outras interferências, recomendações e posicionamentos. Por isso, é muito importante ter isso claro. Já na fase do Senado, por que se aprovou, se voltou, o inquérito não trata disso. E eu não tenho condições de dar esclarecimentos, porque à época eu era deputado aqui, não era senador. Fica muito difícil para mim tecer qualquer consideração a respeito. Relativamente às ponderações do meu querido amigo, deputado Carlos Sampaio, dizer para ele que tive a honra de ser seu professor, mas é um dos casos em que o discípulo superou em muito o mestre. Vossa Excelência tem tido um comportamento parlamentar brilhante, como já o era no Ministério Público do Estado de São Paulo, como promotor de justiça, e com a isenção e a coragem que eu parabenizo. Vossa Excelência, embora sendo da oposição, fez uma afirmação aqui que me impressiona, como não poderia deixar de impressionar, só posso atribuir a uma pessoa isenta e cuidadosa como Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que o presidente Lula não tem nada a ver, segundo a percepção que tenho, e eu cumprimento a coragem de Vossa Excelência, porque às vezes na vida política nós somos muito tentados às disputas de posições e nem sempre nós temos o equilíbrio, a racionalidade, a isenção de fazer uma afirmação desse quilate. Meus cumprimentos sinceros, deputado Carlos Sampaio. Em relação a outras arguições que Vossa Excelência aqui fez, relativamente ao enquadramento da senhora Rosemary, é importante que nós compreendamos que está sendo discutido. A senhora Rosemary foi enquadrada em 3 crimes. Discute-se se deveria ser enquadrada num 4º crime ou não. Claro? Então é muito importante isso. Se há mais uma tipificação, que seria a tipificação de quadrilha ou bando, ou se ficaria só nos 3. É evidente, na conclusão do inquérito, isso poderá modificar ou se manter, o Ministério Público também poderá não acatar essa situação. O que me parece, deputado Carlos Sampaio, pelo menos do que li, né, e Vossa Excelência terá a oportunidade seguramente de ler o que eu li, uma coisa é a quadrilha se subornando, dando favores a alguém que é corrompido. Outra coisa é o integrado à quadrilha. Vários servidores passaram a receber favores, depósitos, livros, né, como se falava, deste núcleo, e não participava diretamente da deliberação do planejamento, mas era subornado, digamos assim, era corrompido. Me parece, salvo o melhor juízo e fatos que deverão ser apurados a posteriori, que essa era a situação da senhora Rose, como era da senhora Evangelina, como era do senhor Weber. Eles não integravam aquele núcleo, mas eles eram subornados. E no caso da senhora Rose, havia uma situação até curiosa, porque vamos imaginar, estava se discutindo um empreendimento de 2 bilhões de reais, e ali ela pedia livros, pedia o cruzeiro do Bruno de Marrone, quer dizer, é uma situação um pouco que tem que ser olhada com o foco preciso. Foi esse foco que me parece que o delegado que conduziu o processo olhou. Agora, uma coisa é muito importante ser dita, independentemente de qualquer divergência quanto a enquadramento, independentemente de qualquer divergência quanto a se devia haver interceptação ou não, haver o delegado, não era necessário, e eu faço apenas, inclusive, um abono ao delegado. A medida que foi decretada do ponto de vista político, que foi a busca e apreensão do escritório da presidência, ela tem mais impacto do que a própria interceptação telefônica. Só não se fez a interceptação telefônica
não é para poupar a senhora Rose, porque a busca e a apreensão foi feita, inclusive no escritório da Presidência da República, e já respondo ao deputado Guimarães. Mas foi porque se entendia que necessário pelo tipo de delitos que estavam configurados, já materializados, e não havia uma situação em curso dela participar diretamente da negociação da Ilha dos Bagres e da Ilha das Cabras. Essa foi a avaliação no momento. Agora, algo fica claro, essa decisão foi tomada do ponto de vista técnico, seja para quem concorde, seja para quem discorde. Não houve interferência política, não houve direcionamento para poupar a senhora Rose, porque se tivesse que haver qualquer tentativa de blindá-la, não teria havido a busca e a apreensão do escritório da Presidência da República. Eu acho que esse é um fato muito importante, que reforça a dimensão republicana da Polícia Federal. Discordâncias do mundo jurídico sempre haverão, sobre enquadramento, sobre técnicas. Agora, que não se pode dizer, e me parece que a opinião aqui, pelo menos não vi divergências, é que tem havido interferência política para poupar ou para blindar ninguém. A senhora Rose não foi poupada, foi blindada. Houve uma busca e apreensão no escritório da Presidência da República, a medida que talvez mais tenha chamado a atenção, e, portanto, a discussão se coloca no plano técnico-jurídico. Mas meus cumprimentos a Vossa Excelência e a renovação da admiração permanente pela conduta, não só do promotor, mas como do parlamentar. Deputado Paulo Teixeira me indaga sobre a questão da disciplina do auto de resistência. É um projeto de lei que o Ministério da Justiça tem total interesse, é um projeto de lei da autoria deles, se não me falha a memória. Temos total interesse porque nós não podemos ter situações de impunidade quando nós temos a exorbitância da atividade policial. E o auto de resistência, ele não pode ser utilizado como uma maneira de não se investigar aquele que seria a vítima, que seria o policial. Portanto, tem que haver investigação, sim, em todo e qualquer caso. Eu acho que esse projeto de lei é um projeto de lei bom e, se possível, essa casa deveria dar uma atenção especial à sua aprovação. Relativamente à observação da deputada Keiko Horta sobre a questão dos policiais, deputada, esse movimento é um dos que mais eu lembro das últimas vezes, porque onde eu quero que eu vá, eles acompanham melhor a minha agenda do que o meu pessoal do Ministério, né? Então, lá chegando em Fortaleza, estavam os companheiros lá, estavam eles lá. O que existe ali, a Polícia Federal precisa de mais gente, nós temos essa determinação, foram abertos concursos, estamos fazendo concurso no limite das nossas possibilidades. Foi suspenso por uma discussão jurídica pelo Supremo Tribunal Federal o concurso de delegados de polícia. Nós estamos dialogando para conseguirmos retomar esse concurso, inclusive com o Supremo, por uma questão lateral. O que existe aqui é uma questão jurídica, onde o posicionamento inicial do órgão jurídico era que não poderia haver a nomeação pleiteada, porque o edital não permitia. Nós estamos estudando novamente juridicamente para verificar se existe alguma possibilidade. Interesse nós temos total em provocarmos, total. Agora, eu não posso fazer nomeações que depois sejam questionadas, seja do ponto de vista da administração, seja do ponto de vista dos próprios interessados, que largariam o emprego e de repente se anula o provimento. Então, se nós tivermos margem de segurança jurídica nessa análise, seguramente faremos o provimento. Se não tivermos, eu não tenho muita alternativa. Mas agradeço e continue acompanhando a minha agenda. Tá certo que é um prazer sempre ver pessoas que têm vontade e garra para estarem conosco na Polícia Federal, e espero que estejam. Relativamente ao deputado Enio Batti, fronteiras. A operação de fronteira, deputado, ela é coordenada pelo Ministério da Justiça e Ministério da Defesa. O que Vossa Excelência deve estar mencionando é a Operação Ágata, coordenada pelo Ministério da Defesa, que em certos momentos do ano faz uma forte concentração de efetivo militar. A orientação é fazer inspeção de tudo, claro, não só da Receita, mas também do tráfico de armas, do tráfico de drogas, etc. E assim tem sido feito, né, e com grandes resultados. Depois, se Vossa Excelência quiser, eu passo, inclusive, os resultados são extremamente positivos. A relação do presídio de Itajaí eu não tenho nesse momento, mas assumo um compromisso de Vossa Excelência, para Vossa Excelência, de que passo, aliás, convido a visitar no Ministério da Justiça, não tive ainda a oportunidade, será um prazer recebê-lo, e aí, com o diretor do DEPEN, Dr. Augusto Rossini, poderei prestar os esclarecimentos necessários a Vossa Excelência. Quanto também à denúncia do deputado Garotinho, ele vai nos informar, e tudo o que é informado é dever de ofício investigar, pouco importando se ela nos parece a priori verossímil ou inverossímil. Então, obviamente, esta informação passada pelo deputado Garotinho será investigada, independentemente de qual seja o resultado. Quanto ao pastor Eurico,
agradeço suas palavras, direi que estou sempre à disposição desta comissão, porque é meu dever, inclusive, aqui comparecer, especialmente com esse espírito desta comissão tão bem presidida pelo deputado Efraim. O deputado Efraim não é do meu partido, ele sabe disso, sempre brigamos muito fraternalmente na Comissão de Constituição e Justiça, mas tem feito um trabalho exemplar na Comissão de Segurança Pública. Os deputados que integram essa comissão também têm tido uma grande colaboração conosco, e é através das ideias, do debate, desta integração entre Poder Executivo e Poder Legislativo que políticas públicas nessa área podem ser formuladas e bem equacionadas. Fica aqui, então, desde já, um agradecimento ao deputado Efraim e a todos os membros da Comissão de Segurança Pública pela colaboração permanente, claro, conseguindo mais recursos, eu agradeço, e políticas também, né? Estou à disposição sempre desta comissão para que possa aqui comparecer e debater aquilo que foi necessário, seja para aplausos, seja para a construção conjunta de políticas, seja para a crítica. Ministro, só antes de encerrar, permite, presidente, o prazo que vai exaurir aí o concurso público é de 50 dias de validade. Nós estamos atentos para isso. Seria imprescindível, e aí administrativamente pode, só adiar esse vencimento, protelar até poder vencer essas questões jurídicas. A discussão não é isso. Eu tenho que dar uma resposta antes disso, porque eu tenho todo interesse, inclusive, em chamá-lo se houver possibilidade jurídica. Okay. Mas está sob exame da consultoria jurídica. Caso não consiga nos 50 dias, adia mais